Pregadores e políticos estão lançando palavras sérias para descrever o perigo desta hora que é tão escura, moral, espiritual e política. Já não é o comunismo meramente rastejando sobre a terra, mas sim está saltando sobre ela. Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro do Partido Comunista Soviético, não está mais sussurrando seus segredos obscuros em segredo. Ele os está gritando pelo rádio sobre telhados e colinas. O comunismo não é mais apenas um assunto de taverna esbravejado por desleixados morais e intelectuais. Para milhões, tornou-se um respeitável companheiro de viagem na estrada da vida. A gangue marxista não é mais uma minoria esfarrapada e maltrapilhada. É uma sociedade bem vestida, pelo menos entre muitos de seus líderes, e a filosofia marxista manobra alguns dos maiores cérebros científicos do mundo, embora não saibamos bem como isso pode acontecer. Os bolcheviques não são mais um grupo exagerado de ativistas desprezados por demagogos e democratas dos velhos tempos. Agora, eles se sentam nas mesas da Conferência de Conselhos Mundiais, não fazendo perguntas, mas declarando políticas, não apenas barganhando, mas beligerantes. Este câncer negro do comunismo se espalhou até cobrir quase 3/4 da superfície da Terra. Estima-se que, de uma forma ou de outra, contamine quase 2 em cada 3 pessoas. Se o Senhor tardar e não houver um avivamento do cristianismo puro, então o próximo período de anos será o pior que a história já registrou. Táticas até então desconhecidas pelos políticos estão sendo usadas hoje em dia para atiçar a inimizade internacional. Um locutor de rádio na outra noite disse que o ministro Nikita Khrushchev havia se oferecido para parar de falar sobre o episódio de espionagem do U-2 nos Estados Unidos se os Estados Unidos esquecessem de mencionar o estupro da Hungria pela Rússia. A Rússia tem um complexo de culpa nisso? A Igreja cristã, como tal, não organizou uma oposição militar ao comunismo. No entanto, os comunistas assassinaram milhões de cristãos verdadeiros e, durante os massacres coreanos, escreveram uma página de horror sombrio no martírio, igualando as atrocidades do Livro dos Mártires, escrito por John Foxe. O próximo período de anos poderíamos muito bem descrever nas palavras de Bertrand Russell como 500 anos de Gengis Khan. Brunner chama essa descrição de Russell de um típico eufemismo inglês, pois, em primeiro lugar, o avanço dos mongóis conquistadores do mundo da Ásia Central foi interrompido decisivamente no ano de 1241 em Liegnitz. A dominação mundial de Genghis Khan se aplica apenas ao povo do leste. Além disso, sua tirania não pode nem vagamente ser comparada à tirania de um Estado totalitário moderno, especialmente a tirania do sistema comunista. Quando o antigo dramaturgo russo Nicolau Gogol falou da humanidade com almas mortas, ele estava descrevendo exatamente o que as nações modernas são sem Deus. Outros escritores falam do crescimento da impiedade militante no mundo de hoje, até que o mundo está fervilhando de seres humanos que não são mais humanos, mas apenas seres. Pensamento assustador. Após a lavagem cerebral e doutrinação comunistas, doutrinação correta, entre aspas, teremos uma nação ou geração de robôs. O comunismo pode criar milhões de zumbis, depois de ter poupado apenas algumas milhares de pessoas que seriam necessárias como classe dominante.
O comunismo é versátil e devastador. Seus líderes declararam que podem tomar a América sem disparar um tiro sequer, e os políticos de primeira linha parecem concordar com eles. Tudo isso adiciona colo a uma imagem aterrorizante. Bem, podemos gritar: estejam vigilantes! Nunca houve necessidade de os trompetistas nas paredes de Sião soarem mais alto para os crentes adormecidos do que neste exato momento. Muitos cristãos agora estão pendurando suas harpas nos salgueiros e clamando: como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Agora é a hora dos homens de fé. No Antigo Testamento, os 3 filhos hebreus tinham uma fé desafiadora. Eles clamaram: nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente. Da capacidade de Deus eles não tinham dúvidas, embora não tivessem certeza de seu plano. Na verdade, Deus não escolheu livrá-los da fornalha, mas dentro dela. Sua fé, no entanto, foi além de entrar no fogo. Eles disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas, se não, saiba, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. A fé deles creu quando não podiam ver. Nos dias do Novo Testamento, os portões de ferro cediam ao toque de um anjo quando a oração era feita sem cessar a Deus por Pedro. Por um lado, a fé é uma planta tenra que se machuca facilmente. Por outro lado, a fé também é tão firme quanto um carvalho que não se curva diante de um vendaval. Para uma fé não vacilará embora pressionada por muitos inimigos, que não tremerá à beira da pobreza ou da aflição. Frequentemente ouvimos a oração: Senhor, Tu és capaz de fazer isso. Essa oração é muito boa e pode aumentar a confiança no orador. E isso é importante. Agora, dizer Deus é capaz não é fé. Aqui está uma imagem simples, mas imperfeita da nossa falta nos dias de hoje. Eu mesmo acredito que o Deus que uma vez transformou água em vinho é capaz de transformar em ouro puro a mesa sobre a qual estou orando. Tem 60 polegadas por 34 polegadas. Que maravilhosa placa de ouro daria! Que boas saídas para o dinheiro que o ouro me traria! E aqui é onde eu falho. Não tenho fé para acreditar que Deus transformará esta mesa em ouro. Minha teologia diz que Deus pode fazer isso, mas no final da fé eu falho. Eu já disse isso algumas vezes, que um dia desses alguém lerá a Bíblia pela primeira vez e realmente irá acreditar nela. E irá agir de acordo com uma fé simples e ousada. Então nós, crentes de longa data, nos curvaremos de vergonha clamando: Senhor, ajuda em nossa incredulidade. A fé honra a Deus. Deus honra a fé e vai onde quer que a fé o coloque. A fé bíblica, pode fazer tudo o que Deus pode fazer. Como seu único desejo é a glória de Deus, ela não pediria nada errado. Lembre-se de 1 João 5,14. O desejo supremo da fé é pelo retorno da glória que partiu do santuário. Sua ambição não é colorida pelo vaso de barro. A fé é casada com o amor que não busca os seus próprios benefícios. A fé anseia por uma derrubada dos poderes das trevas. A fé anseia que o mundo possa conhecer a mensagem do amor redentor e anseia que milhões de escravizados sejam libertos das cadeias do pecado. A fé tem compaixão por aqueles presos, quem deve conquistar, escravos que devem ser reis.
Os dias de hoje são como uma arena cujos terraços estão cheios de militantes ímpios, céticos brilhantes e beligerantes, além de milhões de pagãos de rosto inexpressivo, todos olhando para um ringue vazio para ver o que a Igreja do Deus vivo pode fazer. Como eu queimo neste momento? O que nós cristãos estamos fazendo? Para usar uma frase muito esfarrapada, estamos apenas brincando de igreja. Com todas as nossas campanhas de reavivamento, estamos levando as pessoas à regeneração realmente bíblica? De fato, é realmente um conforto saber que os recém-conversos se tornarão como nós? E se eles forem tão preguiçosos e autodesculpáveis em matéria de devoção pessoal a Jesus e engajamento ativo em ganhar almas, quanto o restante de nossos membros da igreja listados? É um pensamento emocionante ou é um pensamento arrepiante? Se semelhante produz semelhante, essa perspectiva de novas adições à igreja franze nossas sobrancelhas ou inunda nossos corações de alegria. Certamente precisamos de alguma nova injeção na Igreja do Deus Vivo imediatamente. Como essa igreja é composta de homens e mulheres mortais, isso significa que precisamos de uma nova dinâmica. O caminho para esse novo poder individual e coletivo seria o seguinte: primeiro, a renúncia de todo o pecado conhecido. Em segundo lugar, confissão dolorosa de que tanto falhamos e ficamos satisfeitos por tanto tempo com o status quo. Em terceiro lugar, uma busca da face de Deus em oração fervorosa. E, finalmente, o estudo bíblico para conhecer as promessas de Deus dirigidas a esta época desesperada e às nossas igrejas carentes. A fé natural, a crença do homem natural em algo que não foi feito ainda, tem levado os homens a grandes façanhas de realização. Sem fé natural, poderia Cortés ter conquistado o México? Como Hannibal poderia ter cruzado os Alpes sem ele? Se Colombo não tivesse tido essa fé para fazer o que parecia impossível, o que poderia ter feito diante do quase motim em alto mar? Se os homens não tivessem fé, a fé natural, nem o Partenon na cidade de Atenas, nem as pirâmides estariam de pé. A fé espiritual não pode ser mantida em um compartimento estanque da mente. A fé entra na vontade e no coração. A fé incendeia os afetos. A fé espiritual pode e deve acender a ambição espiritual, quero dizer. Penso na Marechala, que entrou em um antigo porão em Paris para estabelecer o exército da salvação na França. Essa tarefa não era fácil, mas era uma tarefa heróica. Essa jovem inglesa, frágil e culta, estava lidando com um trabalho do tamanho de um homem. Ela foi incendiada com a ambição de pisar o domínio de Satanás no poder triunfante do Filho de Deus ressuscitado. E ela, com outros, fez isso. Eles saíram mais do que vencedores. Eis um grande valor da leitura da Palavra de Deus, é que ela alimenta a fé, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de Deus. Observe que não diz que a fé vem pela leitura ou que a fé vem pela visão. A fé vem pelo ouvir. A alma tem ouvidos, Gálatas 3:5. Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No lugar da oração, a alma tem aspirações que são santificadas e inflamadas, e, além disso, mantidas em chamas. Você se pergunta que o diabo luta com força e força com tudo o que é razoável, e tudo o que é irracional também, para nos manter longe deste lugar de oração.
O acesso ilimitado à riqueza ilimitada seria a ruína da maioria de nós. Pelas coisas desnecessárias, inúteis e talvez sem valor que muitos de nós compraríamos. Quão pródigos seríamos em operar esse tesouro? Seríamos tolos se houvesse uma aproximação incondicional a Deus com recursos incondicionais envolvidos? Por cerca de 30 anos, meu pai passou todas as tardes de domingo visitando os doentes na enfermaria de Leeds, Inglaterra. Ao operar o talento que Deus lhe dera, ele conduziu centenas a Cristo. Ele foi particularmente bem-sucedido em ganhar católicos para o Salvador. Seu fulcro era a palavra do Senhor e sua alavanca, sua própria experiência na graça. Ele tinha sido um acólito na igreja romana e sabia do que estava falando. Um dia, durante sua visita ao hospital, um homem doente ouviu o testemunho de meu pai. Então respondeu com emoção: "Eu orei a Deus e ele não me ouviu. Por quê?" Bem, meu pai respondeu ao homem desta forma: "Suponha que o rei de nosso país entrasse nesta sala agora mesmo e eu lhe pedisse 5 libras, equivalente a $20 na época. O rei me daria?" O homem pensou por um momento e então respondeu: "Eu não acho que ele daria." "Bem, então", disse o meu pai, "suponha que depois de eu ter pedido ao rei e ter sido recusado, o príncipe de Gales tinha entrado na sala. Ele receberia o dinheiro que pediu?" "Mas é claro", respondeu o homem, "ele é o filho do rei." "Exatamente", respondeu meu pai, "o relacionamento faz toda a diferença." Ao fazer um pedido a Deus, a primeira coisa que temos que ter certeza é esta: nosso relacionamento está certo? Uma vez que estamos convencidos pelo testemunho do Espírito de que temos parentesco de sangue com o Pai e não em desacordo com os outros, podemos chegar em ousadia ao trono da graça. Corações sujos que operam com mãos sujas não podem saquear os recursos de Deus, pois o mandamento de Deus é: sedes limpos, vós que lavais os vasos do Senhor. Certo de que somos parentes de sangue com Deus e confiantes de que somos co-herdeiros com Cristo das fabulosas riquezas de Deus, que tipo de pessoas devemos ser? Existe alguma desculpa para nossa pobreza atual? Quando ele deseja dar a visão completa, há alguma razão pela qual ainda deveríamos ver os homens como árvores andando? Com a promessa do poderoso Espírito Santo para nos capacitar, existe alguma autodefesa quando cambaleamos sobre a carga e deixamos de colocar em fuga os exércitos alienígenas? Deus falhou? Deus não está disposto a abençoar? Não, 10.000 vezes não. É minha solene convicção que a hora mais gloriosa da Igreja ainda não nasceu. Todos os heróis da fé ainda não foram listados. Todos os capítulos da Igreja, belos como lua, claros como o sol e terríveis como um exército com bandeiras, ainda não foram escritos. As maiores façanhas da fé ainda precisam ser feitas. A fé é básica para tudo o que somos em Deus e para tudo o que podemos fazer por Ele. A demonstração de Pedro é: adiciona à tua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Observe que a palavra não diz: acrescente ao seu conhecimento a fé. A fé é o músculo pelo qual levantamos a carga. A fé é a moeda pela qual fazemos compras no reino espiritual. Fé é a visão espiritual. Homens de fé veem, eles veem o invisível. Homens de fé conhecem uma dimensão que é desconhecida para aqueles que oram apenas orações rotineiras. Deus exige fé, pois ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de fé fere Cristo e também fere sua causa. O próprio Jesus disse:
Ó incrédula geração, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Nos grandes escritos de Ian Bound, ele diz: quando a fé deixa de orar, deixa de viver. Também é verdade que, quando a fé deixa de viver, deixa de orar. A fé deve orar para viver. A fé deve viver para orar. Bhatt nos disse que, enquanto ele falava uma vez, um homem ficou olhando para uma luz elétrica na sala. Então, o homem pediu a Bhatt que lhe emprestasse a lâmpada elétrica. Seu pedido foi atendido, mas depois o homem voltou, abatido, pois a lâmpada era inútil, disse ele. Em seguida, Bhatt foi ao quarto do homem para investigar porque essa lâmpada, quase nova, não acendia. A resposta não foi difícil de encontrar. O inocente homem que havia pego emprestado de Bhatt a lâmpada arrumou um pedaço de barbante no teto da sala. Ela não tinha corrente elétrica, portanto sua lâmpada não teve contato com a fonte de alimentação. A lâmpada, para nós cristãos, é a oração, e Deus tem o poder, a energia para acender a nossa lâmpada. Mas é a fé que faz a conexão. Não é uma prova de que o Espírito Santo é, em grande parte, um estranho na igreja quando a oração para a qual Deus fez tais provisões é considerada uma tarefa e um fardo, pois é uma profunda raiz da falta de oração em nossa ignorância e desobediência ao divino instrutor, a quem o Pai comissionou para nos ensinar a orar, que é o Espírito Santo, que intercede por nós. Andrew Murray.